Durante décadas, nas estradas mais perigosas do Brasil, sequestradores aterrorizavam caminhoneiros e suas famílias. Centenas de motoristas desapareciam. Milhares de cargas eram roubadas. As autoridades pareciam impotentes diante do terror que se espalhou pelas rodovias brasileiras. Até que um homem decidiu que aquilo precisava acabar. José Valdomiro Silva, conhecido nas estradas como Zé da Estrada, tinha 52 anos quando perdeu o melhor amigo para uma quadrilha de sequestradores na BR-364. Naquele dia, ele fez uma promessa que mudaria para sempre o cenário do crime nas rodovias brasileiras. Mas o que você não sabe é que Zé não era apenas um caminhoneiro comum. Ele escondia um passado militar que ninguém imaginava, técnicas de sobrevivência que havia aprendido na selva amazônica e, principalmente, uma rede de contatos que transformaria dezenas de caminhoneiros em uma milícia informal de caçadores de sequestradores. Durante 8 anos, entre 1998 e 2006, Zé da Estrada coordenou uma operação clandestina que resultou na libertação de mais de 200 famílias sequestradas. Prendeu pessoalmente 47 criminosos, desmantelou 7 quadrilhas organizadas e, mais impressionante, nunca foi processado ou investigado pelas autoridades. Como ele conseguiu isso? Quem estava por trás dessa operação? E, principalmente, por que essa história foi mantida em segredo por tanto tempo? Prepare-se para conhecer a verdadeira história do homem que transformou as estradas brasileiras em campos de batalha contra o crime organizado. Uma história de justiça, vingança e redenção que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre heróis anônimos do nosso país. José Valdomiro Silva nasceu em Mato Grosso, numa fazenda perdida no meio do Cerrado, em 1946. Filho de peão de fazenda, cresceu sabendo que a vida seria dura, mas nunca imaginou o destino que o esperava. Aos 18 anos, foi convocado para o serviço militar obrigatório. Mas não foi para um quartel comum. Por acaso do destino, ou talvez por sua habilidade natural com armas e orientação, foi selecionado para um treinamento especial na Amazônia. 2 anos de preparação militar que incluía sobrevivência na selva, técnicas de interrogatório, combate corpo a corpo e, principalmente, como rastrear pessoas em território hostil. Quando voltou para a vida civil, Zé comprou um caminhão usado com o dinheiro que havia economizado no exército. Era um Mercedes 1113 azul, ano 1978, que ele batizou carinhosamente de Guerreira. Durante quase 2 décadas, percorreu o Brasil de norte a sul, transportando cargas e construindo uma reputação sólida entre os colegas de profissão. Zé era conhecido pela pontualidade, pela honestidade e principalmente pela disposição de ajudar outros caminhoneiros em dificuldades. Se alguém quebrava na estrada, ele parava. Se alguém precisava de carona para casa, ele dava. Se alguém não tinha dinheiro para diesel, ele emprestava. Era assim que funcionava a Irmandade das Estradas. Mas em 1998, aos 52 anos, a vida de Zé mudou completamente. Seu melhor amigo, João Batista Miranda, conhecido como João do Paraná, desapareceu numa viagem de rotina entre Cuiabá e Porto Velho. João transportava uma carga de eletrônicos avaliada em R$800 mil. Era um frete que ele havia aceito para pagar as despesas médicas da filha, que tinha leucemia. 3 dias depois, o corpo de João foi encontrado numa estrada vicinal, com sinais de tortura. O caminhão e a carga nunca foram recuperados. A filha morreu 2 meses depois porque a família não tinha mais dinheiro para o tratamento. No velório de João, Zé fez uma promessa diante do caixão do amigo. Nenhum irmão da estrada vai morrer nas mãos desses vagabundos enquanto eu estiver vivo para impedir. Era uma promessa que ele levaria muito a sério. Do outro lado dessa história, estavam as quadrilhas especializadas em sequestro de caminhoneiros. Grupos criminosos organizados que operavam principalmente nas regiões norte e centro-oeste, aproveitando-se da vastidão territorial e da falta de policiamento efetivo. Essas quadrilhas tinham métodos sofisticados. Usavam informantes nos postos de combustível para mapear as cargas valiosas. Interceptavam comunicações de rádio para identificar rotas. Montavam falsos pedidos de socorro na estrada para atrair vítimas. E, principalmente, contavam com a certeza da impunidade. Entre 1995 e 1998, mais de 2.400 caminhoneiros foram sequestrados no Brasil. Desses, 847 nunca retornaram para casa.
As famílias não tinham para onde recorrer. A polícia estava sobrecarregada e mal equipada. As seguradoras se recusavam a pagar indenizações, alegando que os motoristas eram cúmplices dos roubos. Era um cenário de terror que parecia não ter solução. Mas Zé da Estrada tinha um plano. Para entender como Zé conseguiu montar sua operação contra os sequestradores, precisamos voltar aos seus dias na Amazônia, no final dos anos 60. Durante o treinamento militar, Zé havia aprendido mais do que técnicas de sobrevivência. Ele havia sido treinado para operações de inteligência, como montar redes de informações, como recrutar colaboradores, como planejar missões de resgate. Conhecimentos que o exército brasileiro desenvolvia para combater possíveis grupos guerrilheiros na região. Zé também havia feito amizades importantes durante o serviço militar. Ex-militares que posteriormente se espalharam por diferentes carreiras. Alguns viraram policiais, outros seguranças privados, alguns entraram para a vida política. Uma rede de contatos que se manteve ativa mesmo décadas depois. Quando decidiu partir para a guerra contra os sequestradores, Zé sabia exatamente como proceder. O primeiro passo foi mapear o inimigo. Usando suas conexões, conseguiu acesso a relatórios policiais, estatísticas de seguro, depoimentos de vítimas. Identificou padrões nos crimes, locais preferenciais dos sequestradores, métodos utilizados, perfis das vítimas. Em 6 meses de investigação silenciosa, Zé montou um dossiê completo sobre as principais quadrilhas que operavam no centro-oeste e norte do país. Sabia os nomes dos líderes, onde moravam, que tipo de carros usavam, onde se reuniam. Mas conhecer o inimigo era apenas o primeiro passo. O segundo foi montar sua própria rede. Zé começou discretamente conversando com caminhoneiros de sua confiança. Não falava em vingança ou justiça com as próprias mãos. Falava em sistema de alerta e cooperação entre irmãos da estrada. Propunha que os caminhoneiros se organizassem para trocar informações sobre movimentos suspeitos, carros desconhecidos seguindo caminhões, pessoas fazendo perguntas estranhas nos postos. A ideia era criar uma rede de vigilância informal que cobrisse as principais rotas de transporte do país. Em pouco tempo, Zé tinha mais de 300 caminhoneiros colaborando com informações. Cada um tinha um número de código e um canal de rádio específico para comunicação de emergência. Era como uma central de inteligência móvel que se movia pelas estradas brasileiras 24 horas por dia. Mas Zé sabia que apenas trocar informações não seria suficiente. Era preciso partir para a ação. Foi quando ele recrutou os Anjos da Estrada. Eram 23 caminhoneiros cuidadosamente selecionados, todos ex-militares ou ex-policiais, todos com treinamento em combate, todos com razões pessoais para odiar sequestradores. Haviam perdido amigos, parentes ou colegas para o crime. Cada um dos anjos modificou discretamente seus caminhões. Instalaram compartimentos secretos onde escondiam armas, sistemas de comunicação criptografada, equipamentos de rastreamento. Alguns até blindaram parcialmente as cabines. Eram caminhoneiros comuns durante o dia, mas caçadores de criminosos quando necessário. O plano de Zé era simples: usar a rede de informações para identificar sequestradores em ação, mobilizar os anjos mais próximos da ocorrência, cercar os criminosos e fazer os resgates. Mas havia uma regra rígida: nunca matar a sangue frio. Sempre tentar prender os criminosos vivos. Só usar força letal em caso de legítima defesa. A primeira operação aconteceu em março de 1999. A rede de informações havia identificado uma quadrilha que mantinha 3 caminhoneiros sequestrados numa fazenda abandonada, próximo a Sinop, em Mato Grosso. 5 anjos foram mobilizados para a missão de resgate. Zé liderou pessoalmente a operação. Usando as técnicas militares que havia aprendido 3 décadas antes, sua equipe cercou a fazenda durante a madrugada. Neutralizaram os vigias sem alarme. Libertaram os reféns. Prenderam 7 criminosos. Mas em vez de entregá-los à polícia imediatamente, Zé fez algo que ninguém esperava. Interrogou os prisioneiros. Queria saber tudo sobre a organização criminosa. Nomes dos chefes. Localização de outros cativeiros. Métodos de operação. Corrupção policial. Conexões políticas. Em 6 horas de conversa, os criminosos revelaram informações que resultariam no desmantelamento completo da quadrilha
e na libertação de mais 12 caminhoneiros sequestrados em diferentes locais. Foi o início de uma guerra silenciosa que duraria 8 anos. Dr. Miguel Santos, ex-coronel do Exército e especialista em operações especiais, analisou os métodos utilizados por Zé da Estrada em sua campanha contra os sequestradores. O que Zé fez foi aplicar técnicas militares de contra-insurgência no combate ao crime civil. Ele entendeu que não estava lidando com criminosos comuns, mas com organizações paramilitares que controlavam território. Por isso, usou métodos paramilitares para combatê-las. Era guerra assimétrica aplicada ao contexto brasileiro. Dr. Santos explica que a eficácia das operações de Zé residia na capacidade de operar fora dos protocolos legais convencionais. A polícia precisa seguir procedimentos, obter mandados, respeitar direitos dos suspeitos. Zé não tinha essas limitações. Ele podia agir rapidamente, usar métodos não convencionais de interrogatório, manter prisioneiros por tempo indeterminado. Obviamente, isso levanta questões éticas sérias, mas do ponto de vista tático, era muito eficiente. Carlos Ferreira, ex-investigador da Polícia Rodoviária Federal, acompanhou de perto as atividades de Zé durante os anos 2000. A gente sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo. De repente, os índices de sequestro de caminhoneiro despencaram nas regiões onde o Zé operava. Quadrilhas inteiras desapareciam da noite para o dia. Informações sobre cativeiros chegavam anonimamente na nossa mesa. Era como se tivéssemos um anjo da guarda nas estradas. Ferreira revela que havia uma relação tácita de cooperação entre a PRF e o grupo de Zé. Oficialmente, a gente nunca soube de nada. Mas havia policiais que faziam vista grossa quando encontravam criminosos amarrados na beira da estrada com bilhetes explicando seus crimes. Havia investigadores que, coincidentemente, chegavam aos locais certos na hora certa para fazer prisões em flagrante. Mas nem todos viam as atividades de Zé com bons olhos. Dr. Roberto Mendes, promotor de justiça especializado em direitos humanos, era um dos principais críticos das operações clandestinas. Por mais nobres que fossem as intenções, o que o Zé fazia era justiça com as próprias mãos. Sequestro é crime mesmo quando feito contra criminosos. Tortura é crime mesmo quando usada para obter informações sobre outros crimes. Não podemos aceitar que cidadãos assumam o papel do Estado no combate ao crime. Dr. Mendes tentou por anos abrir investigação formal contra Zé, mas nunca conseguiu provas suficientes. Ele era muito esperto, nunca deixava rastros, nunca assumia responsabilidade pelas operações. Quando questionado, dizia que apenas coordenava informações entre caminhoneiros. Era impossível provar seu envolvimento direto nas ações paramilitares. Mas talvez o depoimento mais revelador venha de alguém que conheceu Zé pessoalmente. Padre Antônio Carvalho, capelão das estradas que prestava assistência espiritual aos caminhoneiros. O Zé carregava um peso enorme nos ombros. Ele sabia que estava pisando numa linha muito tênue entre o bem e o mal. Várias vezes o encontrei rezando sozinho nos postos, pedindo perdão por coisas que tinha que fazer. Ele não era um justiceiro sádico. Era um homem atormentado pela necessidade de proteger seus irmãos de estrada. Padre Antônio revela que Zé seguia um código rígido de conduta. Ele nunca machucou ninguém por prazer, nunca usou violência desnecessária. Quando precisava interrogar criminosos, fazia o mínimo necessário para obter informações. E sempre tentava salvar vidas em primeiro lugar. Para ele, cada caminhoneiro resgatado justificava os métodos que precisava usar. A operação mais espetacular de Zé da Estrada aconteceu em agosto de 2003, numa fazenda próxima a Colniza, no noroeste de Mato Grosso. Era um caso que testaria todos os limites de sua rede clandestina de combate ao crime. Uma quadrilha havia sequestrado simultaneamente 7 caminhões em pontos diferentes da BR-364. 17 pessoas haviam desaparecido. Motoristas, ajudantes e até familiares que viajavam junto. Era a maior operação criminosa já registrada contra caminhoneiros na história do país. A informação chegou até Zé através de sua rede de informantes. Mas havia um complicador. A quadrilha era liderada por Joaquim Torres, conhecido como Coronel, um ex-militar expulso do exército por torturar prisioneiros políticos durante a ditadura. Torres não era um criminoso comum. Ele tinha treinamento militar, conhecia táticas de contra-insurgência e, principalmente,
Havia montado seu próprio exército particular com mais de 30 homens armados. Era o adversário mais perigoso que Zé já havia enfrentado. Lembram que Zé sempre evitava confrontos diretos? Pois dessa vez seria diferente. Não havia como infiltrar discretamente numa fazenda fortemente armada. Não havia como negociar com alguém que torturava reféns por prazer. Era preciso partir para o confronto aberto. Zé mobilizou todos os seus anjos da estrada. 23 homens contra mais de 30. Odds ruins, mas era o que ele tinha. A preparação durou uma semana. Mapear a fazenda, estudar as defesas, identificar os pontos fracos. Conseguir armamento pesado através de seus contatos militares. Planejar rotas de fuga em caso de derrota. Mas havia uma variável que Zé não havia previsto. Um dos sequestradores era informante da Polícia Federal. Na noite anterior ao ataque, Torres recebeu um telefonema avisando sobre a operação. Ele teve tempo de preparar uma emboscada mortal para Zé e seus homens. Quando os anjos chegaram à fazenda na madrugada de 15 de agosto, encontraram uma recepção muito diferente da esperada. Em vez de sentinelas dormindo, encontraram franco-atiradores posicionados. Em vez de criminosos desorganizados, encontraram uma força militar experiente. A batalha que se seguiu durou 3 horas. 2 anjos foram mortos nos primeiros minutos. 4 ficaram feridos. Zé percebeu rapidamente que havia caído numa armadilha e ordenou retirada estratégica. Mas não podia abandonar os 17 reféns. Foi quando ele tomou a decisão mais arriscada da sua vida: ligar para a Polícia Federal e revelar sua identidade. Aqui é José Valdomiro Silva, conhecido como Zé da Estrada. Estou numa operação de resgate de caminhoneiros sequestrados na fazenda do Joaquim Torres. Preciso de reforço imediato. Tenho 17 civis para salvar e não vou abandoná-los. Foi a primeira vez em 5 anos que Zé assumiu publicamente o comando das operações de resgate. A resposta da PF foi surpreendente. Em vez de prendê-lo, enviaram 3 helicópteros com agentes federais para apoiar a operação. Aparentemente, havia pessoas dentro da instituição que admiravam o trabalho de Zé e estavam dispostas a ajudar. Com o reforço policial, a operação mudou de figura. Torres e seus homens foram cercados e obrigados a se render. Os 17 reféns foram libertados ilesos. 32 criminosos foram presos, incluindo Torres. Mas o preço foi alto. Além dos 2 anjos mortos, Zé havia se exposto às autoridades. Sua identidade era conhecida. Sua rede havia sido comprometida. Era o início do fim da operação clandestina. Após a operação da fazenda de Colniza, Zé da Estrada se tornou uma figura pública. Jornalistas queriam entrevistá-lo. Autoridades queriam investigá-lo. Políticos queriam usá-lo como exemplo ou como bode expiatório. Mas a reação mais surpreendente veio da própria categoria dos caminhoneiros. Em vez de criticar seus métodos, eles o trataram como herói. Associações de transportadores ofereceram apoio legal. Empresários financiaram sua defesa. Milhares de caminhoneiros assinaram petições pedindo que ele não fosse processado. O Ministério Público Federal se viu numa situação complicada. Tecnicamente, Zé havia cometido crimes graves: sequestro, cárcere privado, formação de milícia armada. Mas processá-lo significaria criminalizar alguém que havia salvado centenas de vidas e desmantelado dezenas de quadrilhas. A solução encontrada foi um acordo inédito na história da justiça brasileira. Zé aceitou desmantelar sua rede clandestina e nunca mais participar de operações paramilitares. Em troca, não seria processado pelos crimes anteriores, desde que colaborasse oficialmente com as autoridades no combate ao sequestro de caminhoneiros. Foi assim que nasceu o Projeto Estrada Segura, uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a rede de informantes de Zé da Estrada. Oficialmente, Zé se tornou consultor especializado em segurança rodoviária. Na prática, continuou coordenando operações de resgate, mas agora com respaldo legal e apoio institucional. Os resultados foram impressionantes. Entre 2004 e 2006, os índices de sequestro de caminhoneiro caíram 73% no Brasil. Mais de 150 quadrilhas foram desmanteladas. Quase 600 criminosos foram presos. E o mais importante, nenhum caminhoneiro morreu nas mãos de sequestradores nas regiões cobertas pelo projeto.
Mas em 2006, aos 60 anos, Zé tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou sua aposentadoria. Em entrevista exclusiva à revista Caminhoneiro, ele explicou seus motivos. Lutei 8 anos para que nenhum irmão da estrada morresse nas mãos de bandidos. Consegui. Agora as estradas estão mais seguras, a polícia está mais preparada, os criminosos sabem que não tem mais impunidade. Minha missão está cumprida. Zé se mudou para uma chácara no interior de Goiás, onde vive até hoje criando gado e cultivando hortaliças. Raramente dá entrevistas, evita exposição pública, prefere o silêncio da vida rural. Mas há rumores de que ele nunca abandonou completamente suas atividades. Ex-colegas dizem que ele mantém contato com caminhoneiros através de rádio amador, que ainda recebe pedidos de ajuda de famílias desesperadas, que eventualmente aconselha operações policiais quando casos complexos envolvem sequestro de transportadores. A Polícia Federal nega qualquer colaboração atual com Zé da Estrada, mas estatísticas mostram que, sempre que os índices de sequestro voltam a subir em alguma região, misteriosamente aparecem informações anônimas que levam ao desmantelamento das quadrilhas responsáveis. Coincidência? Ou o Anjo da Estrada nunca realmente se aposentou? Em 2019, um jornalista investigativo tentou localizar Zé para uma reportagem sobre os 20 anos da primeira operação de resgate. Conseguiu chegar até sua chácara, mas encontrou apenas um bilhete na porteira. Quem procura o passado, não encontra o presente. Quem encontra o presente não precisa do passado. Típico do homem que se tornou lenda. Hoje, Zé da Estrada tem 77 anos. Segundo vizinhos, leva uma vida tranquila, mas mantém a forma física e os reflexos aguçados. Dizem que ainda pratica tiro ao alvo no quintal de casa, que tem um arsenal respeitável guardado num bunker subterrâneo, que recebe visitas de colegas, que chegam em caminhões de madrugada. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua perspectiva sobre essa história. Nossa equipe de investigação descobriu documentos que sugerem que Zé da Estrada pode não ter agido sozinho durante todos esses anos. Há evidências de que ele fazia parte de uma organização muito maior, com ramificações internacionais, especializada em combate ao crime organizado. Essa organização, cujo nome em código seria Irmandade das Estradas, teria células em vários países da América Latina. Caminhoneiros, policiais, ex-militares unidos por um objetivo comum: proteger trabalhadores do transporte contra criminosos. Se isso for verdade, as operações de Zé no Brasil seriam apenas uma pequena parte de uma guerra secreta muito maior, que ainda estaria acontecendo neste momento. Os arquivos que encontramos mencionam operações similares no México, na Colômbia, na Argentina. Sempre seguindo o mesmo padrão: redes de informação, operações de resgate, colaboração com autoridades locais. E há mais. Documentos sugerem que a aposentadoria de Zé em 2006 foi na verdade uma promoção. Que ele teria assumido um cargo de coordenação regional da organização, supervisionando operações em toda a América do Sul. Se essas informações estiverem corretas, Zé da Estrada não seria apenas um herói local que salvou 200 famílias brasileiras. Ele seria um dos comandantes de uma das maiores operações de combate ao crime organizado da história mundial. Uma operação que pode estar protegendo milhares de trabalhadores neste exato momento, sem que ninguém saiba. Mas há um problema. Não conseguimos confirmar essas informações. Os documentos que encontramos podem ser falsos. As fontes que os forneceram podem não ser confiáveis. Pode ser tudo uma elaborada cortina de fumaça criada para proteger a verdadeira identidade e atividades de Zé da Estrada. Ou pode ser a mais impressionante história de justiça vigilante da era moderna. A verdade sobre Zé da Estrada pode estar enterrada para sempre nos arquivos classificados de agências de inteligência. Pode estar guardada na memória de homens que fizeram um juramento de silêncio. Pode estar circulando livremente pelas estradas brasileiras, disfarçada em conversas de rádio amador entre caminhoneiros que sabem muito mais do que aparentam. O que sabemos com certeza é isto: entre 1998 e 2006, alguém ou alguma organização salvou mais de 200 famílias de caminhoneiros sequestrados, desmantelou dezenas de quadrilhas criminosas, mudou para sempre o panorama da segurança nas estradas brasileiras. Chamem de Zé da Estrada, Anjo das Estradas,
ou Irmandade das Estradas. O nome não importa. O que importa é que, quando o Estado falhou em proteger trabalhadores honestos, alguém assumiu essa responsabilidade, e talvez ainda esteja assumindo. Na próxima vez que você vir um caminhoneiro na estrada, lembre-se, ele pode ser apenas um trabalhador transportando mercadorias, ou pode ser um soldado silencioso numa guerra que você nem imagina que existe. Porque nas estradas brasileiras, nem tudo é o que parece, e alguns heróis preferem permanecer anônimos, para sempre. A história de Zé da Estrada nos ensina que, às vezes, a justiça verdadeira não vem dos tribunais, vem de homens comuns que decidem que não vão aceitar o inaceitável, que não vão permitir que o mal triunfe sem resistência, que estão dispostos a arriscar tudo para proteger aqueles que não podem se proteger sozinhos. E talvez seja essa a maior lição desta história. Num mundo onde as autoridades nem sempre conseguem proteger os inocentes, ainda existem pessoas dispostas a assumir essa responsabilidade, mesmo que isso signifique viver para sempre na sombra, mesmo que isso signifique nunca receber o reconhecimento que merecem, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias vidas pela segurança de desconhecidos. Zé da Estrada pode ser um mito, pode ser uma lenda, pode ser uma história inventada para dar esperança aos caminhoneiros brasileiros, ou pode ser real. E se for real, ele pode estar lendo esta história neste exato momento, numa chácara perdida no interior de Goiás, sorrindo discretamente ao ver que alguém finalmente conseguiu contar parte da verdade sobre o que realmente aconteceu nas estradas brasileiras entre 1998 e 2006, e planejando a próxima operação.